Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Ruth. Esperar o pessoal entrar para a gente dar início a mais um culto live. Amém? Seja bem-vindo, Zé Antônio, Aparecida, Maísa, seja bem-vindo, bem-vinda, Dona Ana. Tia Messia, seja bem-vinda. Vamos dar uns 2 minutinhos para ver se o pessoal entra, né? Pessoal chegando no trabalho, acabando de tomar o café. Como está sendo a semana de vocês? Espero que vocês estejam tendo uma semana abençoada, né? Uma semana conduzida pelo Senhor, né? Ajudando nas batalhas diárias, né? Moniquinha, seja bem-vinda, Moniquinha. Vocês me ouvem, vocês me veem bem, tá tudo bem aí, o áudio tá saindo. Como é que tá? Fatinha, seja bem-vinda. Vocês me ouvem, vocês me veem bem, tá tudo certinho aí, a transmissão tá travando. E a imagem, dona Ana, tá bem também. Moniquinha, você me ouve, você me vê aí. A imagem tá travando aqui, como é que tá? Aí pra vocês, como é que vocês estão me vendo, me ouvindo? Pronto, tia Messia disse que tá tudo certo, amém. Valdiclécia, seja bem-vinda, minha irmã. Obrigado, dona Ana. Um abraço, seu Maurício. Minha avó, seja bem-vinda. Dona Antônia. Dona Antônia, liguei para a senhora essa semana, mas eu acho que a senhora não gravou meu vivo e não me atendeu. Boa noite, Val. Só esperar mais uns 2 minutinhos, tá, pessoal? Pra a gente poder dar início. Que bom, bênção. Deise, seja bem-vinda, minha filha. Gerente geral, seja bem-vinda. Então, pessoal, vamos dar início ao nosso culto live, né? Gostaria de convidar a pessoa que vai ministrar o louvor a estar enviando o convite, né? Enviando o convite para a gente dar início, né? A mais um culto live, a mais um culto live abençoado, né? Onde o Senhor vai falar através do louvor, onde o Senhor vai falar através da palavra, da oração, né? Que você fique aí onde você está, chame, convide, compartilhe com quem você tiver que compartilhar essa live, né? E fique aí, que lá vem bênção do céu.
Eu aceitei um convite de Mônica aqui. Um momentinho, viu, pessoal? Eu aceitei aqui. Vamos ver se a pessoa aparece na tela. Para a gente poder dar início ao nosso louvor abençoado. Tem que ficar sentado em mudo, se não aparecer, a pessoa cancela a solicitação e manda novamente. Moniquinha, se demorar mais um minuto, você cancela essa solicitação e reenvia novamente, tá bom? Berguinho, seja bem-vindo, Berguinho. Cheiro no coração, viu? Saudade de você, homem. Eita. Joyce. Seja bem-vinda, Joyce. Notificação da Shopee, meu Deus. Eita, Senhor. Moniquinha, cancela a solicitação e envie novamente, tá bom? Saia. Volte e reenvie. Viu? Para ver se vai. Adri. Seja bem-vinda, Adri. E, amor, ficou duas solicitações aqui. Olá. Pronto. Fiquem agora com a Moniquinha, abençoada, viu? Cheiro no coração. Cheiro. Aqui tá meio travado para mim, vocês estão conseguindo ver? Vou esperar um ok de vocês. Santo. Espírito Santo. Oh, vem sobre nós. Maravilhoso Deus. Está gravando? Vem Espírito Santo. Melhorou, gente? Espírito Santo. Precisamos de ti, Senhor. Espírito Santo. Anelamos. Boa, gente. Canta comigo. Senhor, formoso és. Sua
resplandeça nesse olhar, tua graça invade mim. Acende a chama. Vem limpar, brilhar, resplandecer. Senhor, formoso é, sim, tua face. Pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, Pai. Acende a chama, Deus, que uma vez brilhou. Vem, Deus, vem limpar, brilha, resplandecer. Vem limpar, brilhar, resplandecer. Vem limpar, resplandecer. Amor, vem limpar, brilhar, resplandecer. Vem limpar, brilhar, resplandecer. Primeiro amor por ti, Senhor. Nosso primeiro amor. Nosso primeiro amor por ti. Assim a chama acende a chama que uma vez brilhou. Brilhar, resplandecer, o meu amor.
eu chamo outra vez do nosso primeiro do nosso primeiro amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Vem limpar, brilhar, resplandecer. O meu Jesus. Amém. Que nosso coração puro queira, deseje cada dia mais a presença do Senhor. Sem Ele nós somos nada, 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 nada. Precisamos de Deus, precisamos tanto de Ti, Senhor. A quem iria eu senão a Ti? A quem iria eu senão a Ti? De cabelo são todos contados, porque você cuida de nós, você cuida de mim. A quem iria eu se só tu tens palavras de vida eterna? Você é a nossa vida, Senhor. Eu quero desejar te conhecer. Bem mais te conhecer. O meu primeiro Jesus. Amém. Aleluia. Deixa eu ajudar. Aleluia, aleluia. Cadê Judá? Minha boca. Aí. Opa! Tchau. Tchau, Moniquinha. Deus abençoe, viu? Cheiro. Então, pessoal, enquanto minha produção aqui organiza, né? Então, vou chamar o ministrante da noite. Quero convidar o ministrante, que a igreja receba com muita alegria. Deixa eu chamar ele, viu?
Sou eu. É nóis. Hoje, minha gente, eu fui escalado, tive essa responsabilidade, né, de estar trazendo uma palavra, né, do Senhor para a vida dos irmãos, compartilhar, né, com os irmãos um pouco do que eu e Ian tem aprendido, né, com o pastor, um pouco do que Deus tem tentado me ensinar, né, um pouco daquilo que Deus tem puxado minhas orelhas também, né. E minha gente, eu queria começar orando, né, convidando a pessoa mais importante dessa noite, o anfitrião, porque sem ele a gente nada pode fazer, né? E sempre nos sustenta, ele sempre nos apoia. Então, queria orar com você nessa noite, convidando Jesus para estar presente aí onde você está, para que a gente possa meditar na palavra hoje. Tá? Pai amado, Pai querido, apresento a vida das pessoas que aqui estão assistindo, Pai. Pai, que eu possa ser um canal desobstruído, Pai, para que a Tua palavra, a Tua unção, né, chegue na vida das pessoas que estão assistindo. Que o Senhor possa ministrar, Pai, nessa noite, a vida do coração dos irmãos, que eu possa aprender com o Senhor, que os irmãos possam aprender com o Senhor nessa noite. Que Judá possa diminuir e o Senhor possa crescer. Eu apresento minha mente, minha voz, minha boca, Senhor, e sejam faladas coisas somente daquilo que o Senhor quer que se fale nessa noite. E que os irmãos possam ser abençoados, tocados nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Então, pessoal, deixa eu me ajeitar aqui, tá? Porque a cachorra passou e bateu aqui. A palavra que a gente tem nessa noite é uma conversa, né? Que eu preparei com muito carinho, uma palavra que eu preparei com muito carinho. Deus, até na casa de passagem, né? Quando a gente estava indo lá, Deus tocava muito no meu coração, né? Porque por muito tempo, às vezes a gente fica preso em algumas coisas, né? Sem saber o que fazer. E a gente pede ajuda ao pastor, né? Ora a Deus e tal. E às vezes a resposta é simples, né? Não tem mistério, não tem segredo, né? E eu queria compartilhar, falar sobre relacionamento hoje com os irmãos. E não um relacionamento vertical, né? Com seu irmão do lado, mas um relacionamento horizontal, né? Direto com o Pai. Então, nessa noite eu queria falar com você um pouquinho do que eu tenho aprendido, né? Eu e Ana, a gente tem aprendido com o pastor, né? Com o Senhor, pelos processos, né? Através da Bíblia, principalmente, né? Aquilo que ele tem trazido. E uma coisa que o pastor ensinou, né? Para mim foi que às vezes quando a gente, talvez você, eu sei que é relacionamento, tal, ou sabe por alto, né? Ou sabe superficialmente, ou às vezes até entende, sabe mesmo o que é. Então, o pastor ensinou para mim, para a Anne, que tudo aquilo que a gente desconhece, né? Que a gente não tem propriedade, né? Para falar, não vai a fundo, né? A gente acaba não fazendo um bom uso, né, daquele recurso, né, daquele estado que a gente se encontra. Então, tudo que a gente não tem a propriedade, não tem uma informação correta, a gente, às vezes, por não ter essa informação correta, não ter essa propriedade naquilo que a gente está fazendo, a gente acaba, vamos dizer assim,
destruindo ou não fazendo bem, né? E eu queria começar por aí, né? Com os irmãos. Eu queria que você botasse aí, né? O que é que você entende por alto aí, se digitasse aí nos comentários, o que é relacionamento para você? Ah, eu entendo de relacionamento, sei lá, é falar com a outra pessoa, é estar próximo, enfim, é um casal. Enfim, eu queria que você digitasse aí rapidinho o que é que você entende por relacionamento, né? E eu queria compartilhar com você, a partir dessa introdução, né? Disso que o pastor veio falando com a gente, né? Nas reuniões, nos estudos. A palavra relacionamento, ela vem da palavra relação, né? Relação vem da palavra, uma palavra chamada em latim, relato. E relato vem do verbo refero. E esse verbo refero é dividido em duas palavras, né? Re, que é o prefixo, vem de repetir algo, e fero vem de dar, vem de suportar, vem de dar, suportar, levar de volta, trazer, né? E com o passar do tempo, essa palavra relacionamento, né, virou o significado entre duas pessoas, uma relação entre duas pessoas, né? Então, se a gente pergunta o que é relacionamento com Deus, o que seria um relacionamento com Deus, né? Eu queria dividir em 3 passos essa conversa que a gente vai ter, né? Primeiro, o que é um relacionamento? A gente tem que saber, o pastor sempre fala que a gente tem que saber se aproximar, saber, por exemplo, quando você chega com alguém, se você é casado, ou se você já namorou, ou se você namora, né? Quando você está apaixonado, né, por alguém ou por alguma pessoa, você busca informações daquela pessoa, né? O que é que ela gosta, aonde ela sempre vai, os gostos, os costumes dela, né? E nessas buscas de informações, né, a pessoa tenta executar, eu gosto de boa torta de chocolate, né? A pessoa vai lá, prepara, pesquisa como faz uma torta de chocolate, tenta fazer com maior amor e carinho, né? E aí leva, né, a torta de chocolate para a pessoa, né? Ela tá tentando demonstrar em atitudes, né? Aquele sentimento que ela tem por aquela pessoa, né? Um casal apaixonado começa a se relacionar, começa a conversar, começa a ter informações um do outro, né? Então, partindo dessa premissa, relacionamento pela palavra, pela etimologia da palavra mesmo, é repetir ou dar alguma coisa a uma pessoa, suportar, né? Dar, suportar, né? Isso é relacionamento, né? Então, esse primeiro passo é a gente saber o que é relacionamento, né? E quando a gente vem para o âmbito, né, da igreja de Deus, assim, a gente, pelo menos eu tive muita dificuldade de me libertar de certas coisas, né? Certos vícios, certas dificuldades, enquanto eu não tenho uma relação contínua. Daí a palavra, no caso, a repetição, né? A continuidade. O pastor fala muito isso, que a gente tem que ter continuidade em orar, continuidade em ler a Bíblia, em buscar, né? Criar um relacionamento diário, contínuo, né? Você vê a palavra relacionamento na prática, né? Engraçado que eu estava pensando hoje, antes de encontrar o Devinho entrou agora, uma criança, às vezes a gente ensina a uma criança uma palavra, por exemplo, detergente, né? A criança vai lá, detergente, né? Repete a bebezinha, detergente. E daqui a pouco, só que ela sabe a palavra, mas ela não sabe o que é. Depois você vai lá e ensina a ela o que é o objeto detergente, né? Só que ela não sabe para que serve o detergente. Ela vai fazer
pela repetição, ver o pai ou a mãe ali derramando detergente na bucha, né? Muitas das vezes eu e você, a gente talvez, relacionamento com Deus pra gente é, sei lá, igreja, né? Uma coisa repetida que a gente vê as pessoas fazendo. E a igreja todo domingo, por exemplo, né? Talvez inconscientemente a gente tende a achar que um relacionamento é isso, né? Aí a igreja aos domingos, né? É tipo orar na igreja, o pastor orar, né? Com a gente tá ali, tudo isso é relacionamento, mas não é só isso, né? Quando a gente vai nessa questão da criança, a criança não sabe que o sabão ali líquido, ela tem uma ação antibactericida, né? Chama. Ou seja, ela vai descontaminar aquele ambiente ali, que lava tal. Às vezes a gente mesmo, às vezes, eu escolho pelo menos um sabonete pelo, pelo cheiro, né? Pelo cheiro. Que não está errado. Porém, o maior benefício do sabonete não é o cheiro. O maior benefício do sabonete é lhe proteger, né? Ali, criar uma camada, tal, né? Tem até o sabonete que diz que, não sei, é livre de bactérias, não sei o que, não sei o que. Então, às vezes a gente sabe por ver o outro fazer, né? Acha que sabe por ver o outro fazer, mas a gente não consegue ir além porque falta informação, né? A gente fica aí devendo. E nesse primeiro passo, o relacionamento é dar continuidade, é repetir, né? É suportar, é se doar, né, para o outro. E no segundo passo, que eu queria falar com você nessa noite, seria num relacionamento com Deus, como fazer, né? Como eu tenho feito, como eu tenho aprendido com o pastor, né? Como eu aprendo com a Anne aqui, né? Deixa eu só que minha produção aqui ajeitou para mim. E meu esboço aqui saiu e minha... É carregar, é dar, é suportar. Isso é relacionamento, né? Por exemplo, Deus nos prova o seu amor por nós, né? Tem um relacionamento com a gente? Tem um relacionamento com a gente. Todo dia você não acorda bem, com vida, né? Todo dia você não está vivo. Olha a repetição aí, a continuidade. Você acorda com vida, você acorda bem. Deus carregou sobre si os nossos pecados, o meu e o seu pecado. Jesus carregou sobre si o meu e o seu pecado na cruz, né? Eles carregando esses pecados, ele nos deu salvação, né? Ele suportou todo aquele flagelo por mim e por você, né? Não é isso que a primeira Pedro fala. Mas eu só vou saber disso se eu me relacionar com ele através da palavra. É a nossa primeira brecha. Brecha não, é a nossa primeiro encontro, né, com o que Deus gosta, né? Quando você está apaixonado lá, você vai procurar informações no Facebook, no Instagram, né? O Facebook e o Instagram de Deus, de Jesus, é a Bíblia. Não tem mistério, né? E lá você vai encontrar os gostos dele, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, tá? E aí é o nosso primeiro passo para um relacionamento sadio com o Senhor, né? O pastor lá traz as ministrações domingo, traz, mas repare, você está um dia na igreja, você tem 6 dias em casa, né? Quantas informações você recebe, né? Ao longo da semana aí, a gente ouve de tudo e a gente tá lá num ambiente às vezes carregado, né? E tem o domingo, mas Deus quer se relacionar com você todo dia, né? Eu não sei quando você namorava, ou se você já é casado, ou se pretende namorar, ou se já namorou, mas não namora, atualmente está esperando no Senhor, né? Pelo menos eu, na fase de namoro com a Anne, eu falava com a Anne todo dia.
desligava meu É, telefone. Anne nem desligava o telefone. Não sei se era pra saber se eu tava saindo, se eu Meu falava. Deus. Ela nem desligava o telefone, deixava lá na madrugada o telefone. No tempo que entrou a ligação ilimitada. Mas a gente se falava todo dia, né? A gente tentava procurar conhecer um ou outro todo dia. E às vezes Deus Jesus é a mesma coisa. A gente precisa tentar procurar entender um pouquinho, conhecer, nem que seja um pouquinho, pequenos passos, um pouquinho dele todo dia, né? Lendo a palavra ali, né? Os evangelhos, né? O que foi que ele fez por mim, por você. E nessa continuidade de leitura da palavra, a gente inclui a oração. Afinal, todo relacionamento precisa de comunicação, né? Sem comunicação, o relacionamento não anda, né? Eu não posso ter um relacionamento onde só eu falo e Anne não fala, né? Então, todo dia a gente precisa ler a palavra e orar para começar a criar um relacionamento saudável com o Senhor. E nesse relacionamento, começo de relacionamento saudável, onde a gente procura ler a palavra e orar, engraçado que assim, até eu falava com o pastor, ou se não, quando pregava na casa de passagem, eu sempre falava em leitura e oração, né? Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção enquanto eu estava fazendo esse estudo, né? Porque não adianta também a gente só ler a palavra e orar. A gente tem que aplicar, praticar, né? Tiago 1:22. Não sede somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Tiago 1:22 fala isso. E, cara, é fora de série, porque não tem como, eu acredito que não tem como uma pessoa que se relaciona todo dia com o Senhor, que tenta melhorar, que é transparente com Ele, sabe? Porque às vezes a gente tem hoje muitos evangelhos por aí, onde só querem receber de Deus, né? Só tem Deus como, com licença da palavra, o velho da lancha, para dar as coisas. Entendeu? Com licença poética, só tem Deus como o velho da lancha para dar as coisas. Cara, Deus não é isso. Já vi um relacionamento assim, onde um só tenta sugar do outro. E nunca há uma transparência, há uma abertura do coração do outro, tentar agradar o outro. Só um agradando. Só quer que. Então, hoje tem muito evangelho disso. E a nossa atitude na prática da palavra, seja indo evangelizar na oportunidade que você tem, com a irmã Cris aí, que está à frente do grupo de evangelismo, a seara que sua igreja tiver disponível, né? Colocar em prática, né? Ter a oportunidade de praticar. Nem o pastor falava antigamente, água parada da doença, né? Então, água entra, água tem que sair, né? Água entra, água tem que sair. E a gente recebe muita palavra. Eu fiquei até, não sei se o pastor está aí, né? Eu disse, meu Deus, eu às vezes, eu converso com Mônica assim, eu tenho meio stick de Mônica também, às vezes, pensando assim, viajando em algumas coisas, eu digo, rapaz, já pensou se as pessoas procurassem um pastor para, de alguma forma, o pastor tentar ajudar elas conhecer mais a Deus, buscar como elas podem buscar mais a Deus, de vez de estar só, tipo assim, pastor, ore por isso, ore para eu ganhar isso, ore para eu ser curada, ore. Imagine se a igreja, agora no geral falando, a igreja procurasse Deus para poder se aproximar mais dele. E não só em ter as coisas dele. É babado, né? E aí não existe um relacionamento assim.
Relacionamento não pode ser unilateral. Né? Relacionamento é as duas pessoas. E a atitude, quando você namorava ou quando você era casado, não adianta só dizer que amava. Você, mesmo sem ter condições, você fazia alguma coisa para agradar o outro. Né? Vamos dizer que você não tivesse condições. Mas, tipo, sei lá, fazer um cafezinho, né? Fazer um pãozinho na chapa, né? Fazer algo que agradasse o outro. Não é uma mão única. E porque com Deus, que morreu por mim e por você, deu a oportunidade de salvação para mim e para você, a gente trata como tipo, ah não, ele só é aqui para me dar as coisas. E no relacionamento, quando é transparente com ele, na comunicação, porque naquela comunicação, geralmente tem comunicação com Deus assim, oração assim. Senhor, preciso disso. Senhor, meu chefe não sai do meu pé, Pai. Faz ele ficar 15 dias de atestado, meu Pai. Aquela oração, sabe? Só querendo e querendo umas coisas meio... Um é tipo, Senhor, Pai, me perdoe, eu falho ainda nisso. Me ajude a melhorar. Derrama força sobre mim. Me ajuda a suportar. Eu tenho dificuldade nisso. Senhor, me ajuda a ter força para falar com o pastor, pro pastor. Que às vezes a gente, cara, a gente não gosta de demonstrar fraqueza. O ser humano não gosta de demonstrar fraqueza. Ponto. Né? Mas quando a gente se abre para Deus, ou para quem é líder, né? Para quem é o seu líder, se você estiver aí, né? Eles vão lhe ajudar, né? Eles estão aí para ajudar a ser boca de Deus para você também, né? E a gente precisa ser transparente. Um relacionamento transparente. Né? Não existe um relacionamento... Já viu como acaba um relacionamento onde não há transparência? Onde um esconde... Vamos supor que o casal acabou casando. Só que aquele casal, um dos... escondia uma vida, né? E aí, quando casa, acaba, né? Acaba quando descobre, ah, meu Deus do céu, chega. Então, um relacionamento precisa ter transparência. Transparência. Então, o segundo passo é como me relacionar. Como me relacionar. Leitura da palavra. Gente, há mais de 2000 anos, o Facebook e Instagram do Senhor está lá. Há mais de 2000 anos. Tudo que ele fez por mim e por você, tudo que ele quer ainda fazer por mim e por você, está lá. Está lá. Não tem segredo. É ter a coragem de ir lá buscar, ser transparente, né? Se for o caso, pedir ajuda, né? Se você for de outra igreja, pedir ajuda ao seu líder, né? Pedir ajuda ao pastor. Então, ser transparente, ler a Bíblia, se comunicar, não existe relacionamento sem comunicação, né? Não existe. E praticar, né? Afinal, Deus já provou que ama a gente, deu o seu Filho, nos tirou da morte certa, a morte pelo pecado, né? Então, suporta, né? A Bíblia fala lá, se não me engano, Lamentações 3:22, fala que as misericórdias de Deus são, cara, se a gente não amanhece morto no outro dia, é porque Deus foi misericordioso com você. Porque ou a gente peca por comissão ou por omissão, né? Nós pecamos por comissão ou por omissão. Então, cara, era pra gente acordar no outro dia, talvez até morto, né? Mas Deus tem continuidade, Deus não muda, né? Deus dá chances, dá chances, dá chances. Todo dia você tá vivo aí. Pode estar, sei lá, às vezes doente, alguma coisa assim, mas você tem a oportunidade de se arrepender, tem a oportunidade, Deus sempre dá. Deus não é um Deus injusto, Deus é um Deus justo. Amém? Então, o segundo passo é como se relacionar através da palavra, oração e prática, né? Trabalhar na seara que está disponível, né? Perguntar ao pastor onde eu posso ser útil,
para a sua igreja, né? Onde eu posso botar a mão na massa, né? Para o que eu recebo com tanto amor e tanto carinho que o Senhor prepara lá no domingo, o que eu faço, onde eu posso ajudar o Senhor, onde eu posso ajudar a igreja, o corpo de Cristo, né? Então, deixa eu botar aqui. Aí Jesus vem e fala, numa conversa que tem com os fariseus, né? Este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Deus recita Isaías. Então, às vezes eu me coloco, tá? Eu muito tempo fiz, é só a igreja. Não, cara, tem que botar a mão na massa, né? De alguma forma, seja na sua família, né? Seja com seus amigos, seja no trabalho, né? Uma oportunidade que você tiver. Eu tava falando, às vezes quando eu pegava passageiro, né? Deus me dava umas peças raras, né? Umas peças raras, tipo traficante mesmo, o cara que tava solto, né? Tava incondicional, tal. E aí trocando às vezes uma ideia até com o cara, irmão, tal, fumar, tal, não sei o que. Esse rapaz, então, cara, ele tava falando de um jeito que as pessoas estavam falando de pessoas que usam, né? Que são usuários, tá? Que é o pessoal escracha, tal, não sei o que. E aí, né, nessa oportunidade, eu tive a oportunidade de falar para ele. Esse cara, eu digo o seguinte, eu trabalho numa casa de passagem onde tem pessoas que começaram como você, experimentando. E tem pessoas que hoje, se pudessem, vendiam até a mãe para poder usar. Né? Para poder usar. E, cara, por isso que eu digo, a pessoa tem que, para sair disso, ela precisa ter uma pessoa que pode ajudar. Tem que ser Jesus, tem que estar ali firmado, tem que procurar fazer outra coisa. Mas a pessoa pega, pessoas conversando, a pessoa pega o auxílio, por exemplo, pega para usar droga, tudo, não sei o que, a gente às vezes falava, conversava, tudo. Então, quem puder, não entre nesse meio. Uma oportunidade, assim, às vezes você tem de falar, uma pessoa que está passando uma crise no casamento, né? Enfim, se for homem com homem, mulher com mulher, tá? Para aconselhamento, né? Um casal que esteja passando por crise. Se você é mulher, não vai aconselhar o homem, tá? Vai aconselhar a esposa que está com problema, tá? Para depois não dar BO para você. E vice-versa. Então, sempre há uma oportunidade de você falar. Mas o problema é quando a gente tem a oportunidade e a gente não fala. Quando a gente tem a oportunidade e a gente não faz. Esse é um problema. E aí a gente precisa ter a consciência e acender a luz. Né? E é engraçado que eu achei uma versão, né, porque Jesus recita em Mateus 15, ele fala para os fariseus, lá no versículo de Isaías. E lá em Isaías, onde surge esse versículo, né, fala bem assim, visto que esse povo se chega junto a mim, apenas com palavras, sem atitude. Né? Deus, eu te amo. Né? Já viu aquele casal que um vive se declarando para o outro, aí um sempre agrada. Vamos supor, eu sempre agrado a Anne. Né? Agrado a Anne, dou presente, levo para jantar, é sal e brasa, é sushi, é bolsa da Louis Vuitton, é um monte de coisa. Né? Aí chega o dia dos namorados, tal. Vamos botar um dia dos namorados assim. Aí a pessoa sabe, mas ela, rapaz, eu não vou dar nada a ele não. Não vou fazer nada para ele não. Ele que me dê. Ele que me dê.
Então, assim, eu tento demonstrar em atitude o que eu sinto por ela, né? Não só, pode ser outras coisas, pode ser um momento de doença, por exemplo, que ela esteja doente, né? Eu paro o que estou fazendo, eu só falei em coisas materiais, mas vamos supor que eu paro o que estiver fazendo, né? Leve ela no hospital e tudo e tal. Mas quando é pro meu lado, não tem nada não. Você que se vire, você que, né? Você que lasques, que lasques. Então, esse versículo que Jesus fala, para mim, ele recita um relacionamento superficial, né? Que a igreja, que as pessoas estão tendo com ele. Né? E Jesus chama todos nós ao relacionamento. Né? Por quê? Porque, não sei se você reparou, mas em Marcos 16:15, fala da última palavra de Jesus antes de subir aos céus, né? Que foi o ide. Acho que é 16, ir e pregar. E não sei se é 16:15 ou 15:16. Se for, me perdoe. Ele fala, ir e pregar o evangelho, né? Foi a última palavra antes do Senhor ascender ao céu. Ou seja, ação, atitude, né? Cadê ação, atitude, né? A irmã Cris está com um grupo aí, indo, evangelizando. Eu tenho uma oportunidade. Mas sabe o que eu faço? Tô invisível. Tô invisível. Entendeu? Então, o ID foi para todo mundo. O ID foi para todo mundo. Não foi só para o pastor, não foi só para a Cris, não foi só para a Mônica, não foi só para a Anne, foi para todos. Para todos. O amor em ação. O amor em atitude. A gente não pode dizer que ama Cristo se a gente não demonstra esse amor. É muito fácil ir à igreja chorar, né? Pedir, estar lá batendo ponto, mas Deus colocou talento em você. Deus colocou talento em mim, Deus colocou talento em Anne, Deus colocou talento em Mônica, né? Talento em todos nós. E por muito tempo, às vezes a gente deixa esse talento lá no fundo, sem. Deixa pra lá, minha vida é mais corrida. Eu tenho mais o que fazer. Meu trabalho é muito cansativo. Tá? Mas engraçado que, olha, cada vez que eu leio a parábola do semeador, mais eu sou edificado e vem coisas novas nessa parábola. Onde Jesus fala da semente que caiu meio aos espinhos, né? E foi sufocada. E ele depois lá trazendo o discernimento dessa parábola que ele falou para as pessoas e que os discípulos estavam com ele, ele diz que aquela semente é como as pessoas que recebem a palavra, mas deixam o corre, né, nos termos de hoje, o corre, a correria do dia a dia, fazer elas esquecerem daquilo que importa. Daquilo que importa. Toda vez que eu vejo aquele vídeo que o pastor passa da poupança, do depósito da linha do tempo, meu Deus do céu. Meu irmão, o tempo está passando, a gente vai viver apenas 80 anos, se viver 80 anos, e o resto é na eternidade. E o resto é na eternidade. E aí? E aí? Às vezes tem dias que eu digo, rapaz, eu tô pouco crente hoje, viu? Tô pouco crente. Eu às vezes me pergunto, Jesus, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais. Às vezes, Anne, eu pego, às vezes, conversando com Anne, e às vezes a Anne começa a chorar. Achando, rapaz, tô desagradando a Deus. Tô decepcionando o Senhor. Então, a palavra de hoje é um chamado para a gente se relacionar, começar a se relacionar de verdade. Até o pastor teve uma conversa com a gente, né, sobre esse assunto, né, relacionamento, intimidade,
com Deus, né? E por mais que a gente se relacione com Ele, Deus é infinito, cara. A gente vai aprender todos os dias com o Senhor, até na eternidade. Todos os dias Deus vai ter uma coisa nova para apresentar para a gente. Então, cara, se relacionar com Deus deixa a gente, sabe? E engraçado que as pessoas não focam na transformação que esse relacionamento pode proporcionar para elas. Engraçado que é somente as pessoas, é como uma bula, sabe? Às vezes eu vejo que é como uma bula, porque a pessoa pega essa bula e só lê a parte inicial, né? Aí diz, eu tô precisando me relacionar com o Senhor para eu passar no concurso, né? Vou orar para passar no concurso. A pessoa só ora passando em concurso. Só que a bula do relacionamento diz assim, você tem que diminuir o eu, você tem que deixar o que você fazia de errado. Se você é mentiroso, você tem que deixar, né? Então, você se relaciona ali através da palavra, aquelas coisas precisam sair. O relacionamento que você tem com Deus acaba gerando transformação interior dentro de você. As coisas exteriores vão chegando com o tempo. Afinal, a Bíblia diz, buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, quando eu me relaciono com Deus, quando eu procuro a direção dele, não impondo minha vontade como um menino birrento, né? Senhor, o que é que o Senhor quer? Né? Às vezes nós temos que falar nossa vontade, né? Temos. Mas a pessoa, quando vai já, eu acho que atingindo nível de maturidade, faz que nem Jesus, perto da crucificação. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. O pastor diz até que Jesus demonstra, é bonito a demonstração de humanidade de Jesus nessa hora. Senhor, eu quero fazer errado. Eu quero fazer aquilo que é errado. Mas, Senhor, derrama a tua graça nessa hora. Me dá a força. Faça até que o pastor ligue para mim agora para fazer uma oração. Mas eu não vou fazer o errado. Às vezes a gente só procura quando já está na merda. Né? A coisa está avacalhada, esculhambada. Mas como seria diferente as coisas, né? Se a gente procurasse o Senhor antes de tomar atitude, né? De tomar várias vezes eu e a Ana, a gente já tomou atitude no achismo. Né? Não porque eu acho, não porque eu acho, não porque eu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso. E Deus indo para longe. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. E Deus. Então, terceiro ponto. A Jesus. Você vê o que é informação certa e errada, né? Quando a gente aprende da forma certa, como a gente aprende na igreja. Eu soube essa semana, na minha família, não tem nada não, se ele souber depois. Conversa vai, conversa vem com meu avô, né? Teve um problema lá com uma pessoa da minha família e meu avô saiu da igreja por causa dessa pessoa da minha família, né? E nunca mais foi para a igreja. E depois eu indo mais a fundo, né? 33 anos depois, eu vim saber que quando essa pessoa aceitou a Cristo, né? Quando essa pessoa aceitou a Cristo, ela teve um conselho do pastor que estava
orientando ela, né? A mãe dessa pessoa era uma pessoa que tinha outra religião. E aí o conselho do pastor foi: vá no quarto dela e quebre todos os santos. Foi. O pastor aconselhou a pessoa ir no quarto da mãe, que a mãe tinha, e quebrar todas as imagens que tinham lá dentro do quarto. E a relação nunca mais foi a mesma, se afastou. Então, informação. A pessoa deu uma informação dessa, a pessoa já começou a receber esse tipo de informação já no novo convertido. Depois, quando ficou mais velho, se relacionou com coisas parecidas com a informação que ele teve, que Deus é isso, porque Deus é aquilo, Deus é isso. Eu nunca ouvi essa pessoa falar assim: Senhor, tira minha arrogância, tira minha soberba. Pai, eu preciso do Senhor na minha vida. A oração era: se o Senhor é Deus, se tu és Deus, repare, parece que a pessoa está apontando o dedo na cara de Deus e diz assim: se tu és, repare, quem é a pessoa para falar assim? Então, você vê, isso vai de alerta. Não sei se você vai, mas cuidado se você vai para outros rebanhos ouvir coisas, né? Porque lá na igreja a gente ouve certo. Estou falando assim, geralmente não falo, mas cuidado se você visita outras igrejas para não ouvir coisa que não deve, né? Essas coisas mirabolantes por aí, né? E acabar recebendo uma informação errada e queira se relacionar com Deus da forma errada, por uma informação errada, para você não ficar um esquizofrênico espiritual. Né? Porque tem esse nível. Porque essa pessoa passou muitos anos, essa pessoa que eu estou falando com você, para vocês, ela passou muitos anos orando todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias, tinha um conhecimento muito profundo, entre aspas, da Bíblia, praticava, né? Eu vi essa pessoa indo para interior, evangelizar, só que a informação que ele recebeu era de acordo com aquilo que ele achava. Né? Com base na informação errada, ele criou na cabeça dele um relacionamento que ele achava que tinha com Deus, né? E acabou se frustrando. Acabou se frustrando. E até afastou família, enfim. Então, esse foi um exemplo que eu trouxe para vocês vocês terem cuidado, porque isso acontece. Esquizofrenia espiritual, como o pastor já falou, né? Criar um Deus que não existe, né? Se relacionar com esse Deus que não existe todo dia, né? Fazer em nome dele, ajudar. Mas qual a prova que você tem disso? Rapaz, é porque eu não lembro o versículo nem o capítulo, mas se eu não me engano, né? Deixa eu ver em Mateus 7, que Deus falou assim: apartai, Senhor, preguei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, curei em teu nome. Aí o Senhor chega e diz assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, quer dizer, é isso, né? A pessoa dizia, falava, que, enfim. Então, se relacionar com o Senhor, não naquilo que você acha, mas naquilo que Ele já fez, que está pautado dentro da palavra, como a palavra é, né? Porque o pastor que aconselhou essa pessoa da minha família, né, deve ter ido só lá no livro, nos Pentateuco lá, onde foi destruído lá as imagens, tá? Mas esqueceu da palavra: honra teu pai e tua mãe. Né? Que momento, que conflito é esse? Que Deus é esse que manda bagaçar a casa de minha mãe, as imagens que eu tenho de minha mãe, tudo
né? Então, muito cuidado, certo? Muito cuidado. O assunto não é tratando de outra religião, eu só estou dizendo uma questão que acontece quando a gente recebe uma informação errada. Texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. E outra dica, certo? Segue a dica. Dica da Celbrasp. Celbrasp, pega o bizu, cuidado com a terceirização da fé, certo? Acho que eu já falou sobre isso. Terceirização da fé é você achar que o pastor tem que se relacionar por você com Deus. Isso aí não existe. Deus chamou cada um individualmente, né? O pastor vai lhe ajudar com todo prazer, com todo amor, né? Acredito que o pastor já conversou, já aconselhou, já ajudou, talvez todos que estejam aqui online. E o que acontece? Né? As pessoas acham que levam uma boa oferta, geralmente hoje assim, né? Levam uma boa oferta para que o pastor ore por ele, ou suba no monte por ele, né? Compre, sei lá, o galho que estava lá em frente ao túmulo de Jesus, que cura tudo, que faz crescer osso, enfim, né? E para a pessoa pagar, não, Deus quer conversar, quer ser seu amigo, né? Não, você vê que não há um relacionamento, por exemplo, eu sou casado com a Anne, né? Não existe uma pessoa assim física entre mim e Anne, né? Que me junta. Não, eu sou ligado por Anne, pelo casamento, pelo relacionamento com a Anne, diretamente com ela. Não existe uma pessoa física entre nós dois que nos liga, né? Tem Deus, Espírito Santo, sim, mas uma pessoa física, não, né? Então, não existe isso também de chegar uma pessoa entre você, o que vai ajudar? O pastor vai ajudar você, né, nas dificuldades. O pastor vai lhe orientar, vai orar, vai lhe ajudar em oração? Vai sim. Mas é diferente dizer, faça por mim, né? É diferente. Os líderes da igreja vão ajudar vocês no que vocês precisam, né? Mas é diferente de fazer por você. Você tem que fazer o que você tem que fazer, que você sabe o que é. Né? Orar, ler a Bíblia, botar em prática. E não é orar, Senhor, Senhor, né? Eu estou aqui, Pai, meu Pai. Né? Então, não. Deus quer conversa simples, a palavra de Deus é objetiva, é simples, é clara. Né? A pessoa, às vezes, não tem nem a capacidade de baixar o CD de Cid Moreira, falando, lendo os Salmos, para pelo menos ouvir, né, a palavra. Né? Pelo menos ouvir. A pessoa não tem nem, às vezes, leitura muito difícil. Tem tanta linguagem hoje, gente, fácil. Aí, né? Pequenos passos. Não estou falando de você passar dias trancado no quarto, lendo a Bíblia, orando, né, saindo, enfim, pregando aí nos termos. Não, pequenos passos. Comece, dê continuidade. Quando você vai para a academia, você não tem que ter continuidade para ter resultado, né? Mas você não chega botando os pesos todos também na academia, né? Você vai aos pouquinhos, né? E vai galgando. A mesma coisa. Eita, mas 9 10. Rapidinho. E imagina, até seu relacionamento com Deus tem que passar pelo crivo da palavra. Certo? Foi o que eu falei agora. Por exemplo, Paulo, eu acho fantástico isso de Paulo. Paulo chega e fala assim, ninguém se acha,
ninguém tenha de si mesmo uma autoestima mais do que ele tinha conflitos dentro dele, ele falava, esmurra o meu corpo. Estou pregando aqui para vocês, mas esmurra o meu corpo. Para que depois que eu pregue para vocês, para que eu não venha cometer o erro. Cair em erro. Né? Esmurra o meu corpo. O bem que eu quero fazer, esse não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E tem Paulo fala de uma guerra entre carne e espírito, né? Que é vencida por Cristo, com um relacionamento com Ele, né? Um relacionamento certo, correto, sadio. E o grande problema, às vezes a gente achar que Deus é o Deus do carro grande, Deus vai me dar um avião, né? A primeira vez que eu conheci minha sogra foi na Universal, né? Ela sabe disso, já conversei com ela. Foi na Universal. A Anne me levou para conhecer minha sogra num culto da Universal. E eu fiquei espantado que o pastor disse bem assim, venha dar seu testemunho aqui na frente. Agora, só deu testemunho se for um carro de uma casa de 300 mil, um avião se você ganhou. Não vem aqui para frente dar o seu testemunho se for uma dorzinha de cabeça que foi curada, não. Meu Deus. Agora, Deus é resumido a ganhar essas coisas. Só isso. Né? Onde que tem na palavra que ela não pode dar o testemunho se for curado de uma dor de cabeça? Então, é muita gente tirando de achismo, de querer fazer uma jogada, um marketing ali com as pessoas. E não é assim. Né? E não é assim que acontece. Então, todo relacionamento tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Não é o que eu acho, que eu quero fazer, do jeito que eu quero pedir, eu vou lá e peço. Não, vamos amadurecer, vamos para a palavra, vamos orar, se comunicar com o Senhor, tentar ter as nossas atitudes baseadas na palavra, naquilo que Ele fala. Amém? E todo relacionamento com Deus, a coisa mais tremenda que eu acho é a transformação interior desse relacionamento que é proporcionado. E esse relacionamento traz confrontos, né? Confrontos internos, confrontos que Paulo falava lá. Carne e espírito brigando, né? E esse confronto é para o nosso bem, para que a gente possa mudar, para que a gente possa amadurecer, né? Deus levantou o pastor, os líderes aí para a igreja, para que a gente possa ser aperfeiçoado, né? Paulo fala dos aperfeiçoamentos da igreja através dos líderes, do pastor, né? E a gente precisa buscar em Deus não somente o pedir um relacionamento com Ele. Faz parte. Senhor, eu estou precisando disso. Faz parte. Mas que a gente possa focar também em outras coisas. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Antes trabalhe, né? E dê bom testemunho, né? Para ajudar o próximo. É assim que a Bíblia fala. Então, o grande quesito do relacionamento com Deus é o poder de transformar alguém que, sei lá, não tinha nada, sabe? Era vazio por dentro. Era uma pessoa supérflua, superficial. E Deus acaba transformando essa pessoa. Deus acaba transformando essa pessoa. Então, minha gente, a palavra de hoje foi essa. Que Deus abençoe sua vida, minha vida. Eu fiz um esboço aqui e acabou dando um bug aqui. Eu fui falando aquilo que eu tinha lido. E que Deus abençoe vocês. E que a gente possa se atentar ao relacionamento com Deus. De verdade, sem coisas mirabolantes. Né? Deus é simples. Deus sempre está disposto
a se aproximar de você, mas você tem que se aproximar dele. Certo? Que Deus abençoe e a sua semana possa ser abençoada. E domingo nós teremos um encontro às 16 horas. Evangelismo. Evangelismo? É. Sábado. Sábado tem evangelismo, viu? Cris. Falar com Cris. Que Deus abençoe a minha e a sua vida e dê uma semana aí abençoada, de paz, alegria, tá? E comunhão. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Cheiro, fique com Deus. Vão desculpando a demora aí. Cheiro, abraço.